salmo da nossa meditação hoje é o Salmo 93, orando o governo de Deus, ou a soberania de Deus, ou o reino de Deus. Nós temos considerado os nossos sentimentos e emoções através dos salmos. Temos insistido aqui nessa afirmação de Atanásio, que dizia que a Bíblia inteira fala a nós, porém os salmos falam por nós. Porque os salmos expressam nossos sentimentos, nossas emoções, como inveja, ira, o lamento, a tristeza, a angústia, a depressão, a gratidão, a alegria. E falar sobre o governo de Deus, ou o reino de Deus, pode parecer não ter muito a ver com nossas emoções, mas veremos que tem. E veremos isso porque vivemos essa tensão, esse paradoxo, como Jesus afirma na oração sacerdotal. Nós estamos nesse mundo, porém não somos dele. E o que acontece com muita frequência é que o fato de vivermos num mundo onde a violência, a mentira, a corrupção, a injustiça é tão frequente, vemos isso todos os dias, nos jornais, nas notícias, nas conversas, que muitas vezes desenvolve-se dentro de nós uma dificuldade de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus governa. Porque na medida em que nós vamos deixando de confiar nas instituições, nos nossos países ocidentais, democráticos, nós temos a tendência de confundir a maneira como as coisas acontecem aqui com a forma como as coisas acontecem no mundo de Deus. E isso, muitas vezes, gera alguns conflitos emocionais. E o ato da oração é um ato que nos envolve num mundo assim, num mundo onde a mentira, a corrupção, as promessas não cumpridas e falsas caminham lado a lado com a quietude, a serenidade, com o quarto com a porta fechada e as nossas orações dirigidas a um Deus que é Senhor e que governa o mundo e governa a história. Nós oramos e as nossas orações nos ajudam a nos submeter ao Senhor da história numa atmosfera, num mundo onde a insubmissão e a ausência de temor são uma marca da nossa cultura. Então, na Bíblia existem vários salmos, como o Salmo 47, o Salmo 95, 6, 7, que falam sobre esse governo de Deus. Eles proclamam e celebram essa verdade de que o Senhor reina. O Senhor reina. E muitas vezes nós perdemos a perspectiva do governo de Deus. É fácil perder. E isso produz em nós desânimo, desconfiança, apatia, medo e toda sorte de sentimentos comuns à falta de confiança. E esses salmos, é claro, eles eram cantados e celebrados por um povo que viveu num mundo como o nosso. O Salmo 93 é um salmo que se destaca entre estes salmos, é um salmo bastante curto pela sua simplicidade e brevidade, e ele nos mostra essa realidade. A soberania de Deus, que esse salmo afirma, essa verdade que nós oramos através desse salmo, essa oração foi feita por hebreus, que viveram num mundo político como o nosso. Um mundo em que eles entronizavam os seus próprios reis. Alguns deles foram muito bons, justos,
Outros tiveram um reinado muito ruim, marcado por tragédias, calamidades, por idolatrias. Outros foram mais ou menos. Mas eles coroaram vários e vários reis. E, obviamente, nem todos eles foram bons, foram justos. Mas essa oração reflete a maneira como Deus encontra-se acima dessa realidade tão frequente, tão comum no mundo de todos nós. E ao coroarem seus reis, eles faziam isso num ato de adoração. Eles faziam isso num ato que envolviam as suas orações. Havia uma celebração e havia uma confiança num Deus eterno. E a imaginação desse povo era formado pela certeza de que as bases da sua história já haviam sido lançadas. E que Deus, apesar dos desgovernos dos seus reis, era quem os governava. Isso é muito importante. Esse ato de oração é que os ajudava a lembrar de que o reinado de Deus estava sendo realizado através da história, através da vida política, econômica, comunitária do povo. A oração os mantinha conscientes e mantinha os seus olhos voltados para o Senhor que reina. Os mantinha conscientes de que nenhum rei jamais teria precedência sobre Deus e sobre o poder e sobre a soberania de Deus. E quando eles oravam assim e permaneciam orando assim, gerações após gerações iam desenvolvendo essa consciência de que nenhum governo está a salvo senão houver em nós, cristãos, a consciência de que o Senhor reina. Portanto, é importante nós entendermos isso, porque nós muitas vezes vivemos essa ambiguidade, em virtude dessas tensões que marcam o fato de que somos cidadãos do reino dos céus. Não somos desse mundo, mas ao mesmo tempo nos encontramos aqui. Alguns, muitas vezes, tentaram fugir dessa realidade. É comum encontrarmos ao longo da história grupos de cristãos tentando formar comunidades de fé isoladas do mundo corrupto da política e da economia. E nós sabemos que isso nunca funcionou. Isso nunca deu certo, nem politicamente, nem espiritualmente. Porque a realidade inevitável, presente na oração de Jesus e presente em todos esses salmos, é que nós vivemos nesse mundo em submissão ao governo de Jesus Cristo. É isso que encontra-se na oração que Jesus nos ensinou a orar. Quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Essa é a realidade. Nós somos governados por presidentes, por congressos, por homens e mulheres que cometem os seus erros. Alguns procuram ser justos, outros não. Nós vivemos dentro de um cenário onde a burocracia, eleições, decisões fazem parte. Alguns governantes procuram agir de maneira justa, sensata, outros não. Talvez até a maioria não. Mas, na verdade, a realidade que nós vivemos é essa e nós não podemos perder a perspectiva. Por isso é que no Salmo, essa convicção, ela é afirmada de maneira bem clara. O Senhor reina. O Senhor reina.
Eu sei que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento em que você estiver ouvindo, você terá ouvido ao longo do dia notícias que parecem desconectadas dessa realidade. Parece que se ele reina, o reinado dele não diz respeito ao que está acontecendo no mundo, particularmente no nosso país. Mas esse reinado, ele é real. O trono de Deus encontra-se aqui, presente. Esse reinado não tem oposição, não será jamais abalado. Isso significa que nenhum governante, nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro, ninguém, mesmo a pessoa mais obcecada pelo poder, mesmo o sistema mais estruturado em torno da injustiça, ele tem esse poder. Não tem. Nenhum governo tem. Nenhum governo se sobrepõe ao governo de Deus e à sua soberania. E os séculos têm provado isso, a história tem demonstrado isso. Um bom governo, ele pode ser discernido e acolhido em oração. E quando um bom governo entra em conflito com outros interesses da nação, da família ou da própria pessoa, a oração, muitas vezes, ela muda a lealdade. É isso que importa. Ela muda. Quando nós oramos, nós permanecemos leais ao Deus que reina. Mesmo que o governo seja bom, se ele conspira contra os propósitos de Deus, a nossa lealdade permanece sendo a do Senhor Deus, que reina pelos séculos dos séculos. É isso que nós precisamos entender. E a oração nos ajuda a perceber isso. Como é que nós podemos manter nossas convicções e nossas lealdades? Há uma longa história de corrupção e de mentira que nos faz crer que Deus muitas vezes não está no controle de todas as coisas. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, eu encontro essas pessoas todos os dias. E esse salmo, ele diz assim, no verso 3, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Como reconhecer que a terra está estabelecida, que o governo de Deus está estabelecido, se os rios se levantam em torrentes violentas sobre ela? Que segurança nós podemos ter quando o piso, o chão onde colocamos os nossos pés, está coberto de águas e de águas violentas, turbulentas, nos desequilibrando pela força da enxurrada que bate violentamente contra nós? Quando a enchente vem, o que o Salmo procura mostrar é que a terra permanece sólida como sempre foi. O resto não é assim. A enxurrada leva tudo aquilo que não é sólido, mas a terra permanece. O firmamento continua ordenado e seguro, porque o Senhor, ele reina, mesmo quando o caos se estabelece na história. A terra está para sempre estabelecida pelo Criador. Ela está aí, firme como sempre foi, sólida como deve ser. No entanto, as enchentes, como diz o texto, elas levantam a sua voz, faz ouvir o seu bramido, a sua violência. As forças da destruição gritam. Nós podemos andar por dias ou mesmo anos sobre a terra sem nos dar conta da sua solidez. Mas quando nós somos envolvidos, tomados por esse caos, por essa enchente, nós nos sentimos inseguros
E muitas vezes entramos em pânico, porque a força das águas é simplesmente impressionante. Tudo é levado. Mas, por outro lado, são as enchentes que nos levam a reconhecer a necessidade de um governo. De um governo que nos traga paz, de um governo justo, de um governo real, de um governo verdadeiro, de um Deus que estabelece na sua palavra a forma como nós devemos viver, e quando vivemos do jeito que Deus espera que vivamos, encontramos essa segurança. Essa é a maneira como nós enfrentamos as forças destrutivas do caos, da enchente, das torrentes de águas. É isso que esse salmo tenta nos mostrar. Mas veja como o salmista descreve a resposta ao caos. Ele diz assim no verso 4, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que a força das águas, do que o ruído dos vagalhões do mar. Então, orar a soberania de Deus, orar o governo de Deus, afirmar nas nossas orações o Senhor reina, ou orar na oração de Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, é a maneira como nós somos preservados, reconhecendo que o nosso mundo não é este, o que não significa que o governo de Deus não se realiza no mundo no qual nós nos encontramos. Porque o governo de Deus não é simplesmente um dogma afirmado nos nossos compêndios de teologia. É um testemunho experimentado por homens e mulheres que ao longo da história reconhecem que o Senhor reina. E isso significa que há uma ordem, significa que não existem acidentes, isso significa que não existe o caos, que nada disso é a palavra final, aquilo que vai permanecer. O caos não vai permanecer, a enchente não vai permanecer, mesmo que alguns tentem impor suas vontades, o seu poder, a sua influência, e nos façam pensar que são eles que dão as cartas, que determinam o jogo, que a realidade são eles que definem. O fato e a verdade é que o Senhor reina e Ele é mais poderoso do que o bramido das águas. A vida não é determinada por CPIs, por comissões de ética, por grupos sujeitos a lobbies e outros interesses. O mundo de Deus, ele tem um propósito e tem uma ordem, ele tem um começo e ele tem um fim, e Deus, no seu propósito soberano e eterno, conduz a história para o fim determinado pelo próprio Deus. Eu posso planejar, eu posso executar aquilo que eu planejei, mas sei que no final de tudo, o que prevalecerá é a vontade do Senhor. Então, eu gostaria apenas de concluir dizendo que o Deus das alturas, ele é mais poderoso do que o bramido das águas. Como é que esse Deus participa da nossa vida e da nossa história? Ele termina dizendo assim, veja bem, preste bem atenção no como Deus termina. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Os seus testemunhos, os seus decretos, a sua palavra são fiéis e são verdadeiros. A violência das águas não é contida por outra forma de violência. A violência não é um atributo de Deus.
A forma como os decretos de Deus são afirmados é através da palavra. E como diria o reverendo Peterson, não é através dos músculos, da influência, do poder, é através da obediência da palavra. É a palavra criativa de Deus que cria a realidade. Esses testemunhos e decretos, que muitas vezes são ignorados por nós, desobedecidos, são eles que continuam demonstrando como que Deus cria, age e transforma. Essa palavra, esses decretos, precisam ser acolhidos por nós com fidelidade. Às vezes, nossa tendência é responder à violência com violência. Os discípulos até perguntaram certa vez a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esse espírito da violência não procede de Deus. A palavra, sim. Os decretos de Deus, sim. Os mandamentos de Deus, sim. Então, nós encontramos que a maneira do povo de Deus lidar com a realidade é através da santidade. A tua casa convém a santidade. A palavra convém mostra que a santidade, ela adorna, ela embeleza. É um convite, não uma imposição. Ela é a maneira como nós trazemos beleza para o mundo de Deus. É a maneira como nós vivemos a partir das Escrituras, a partir da palavra, com obediência, com disposição sacrificial. Porque quando a santidade deixa de adornar o mundo, ele se torna confuso e nós adoecemos. E veja, isso é para todos sempre. A oração não é uma espera paciente pelo futuro, aquilo que acontecerá no final da história, mas é a paciente participação na maneira como Deus governa hoje, aqui e agora. Os decretos de Deus, muitas vezes, claro, eles não são ouvidos por aqueles que abraçam o poder, por aqueles que tentam impor a sua vontade. A beleza da santidade não é percebida por aqueles que são ambiciosos, por olhos incrédulos. Eles não vão dar importância a isso. Isso não vai aparecer em nenhuma manchete. Mas isso nos ajuda a perceber no dia a dia que o Senhor reina. Reina pelos séculos dos séculos. Através da oração, nós somos envolvidos numa realidade que nos ajuda a resistir a qualquer poder, regime, sistema que tenta se estabelecer contra a vontade do Senhor e contra a verdade. Quando oramos, o Senhor reina. A oração desenvolve em nós uma consciência do governo divino e a certeza de que os propósitos de Deus serão cumpridos e serão realizados. Nossa lealdade, enquanto oramos, o Senhor reina, ela é tirada dos sistemas políticos, dos governos e colocada no trono de Deus, no lugar que ela precisa permanecer sempre. E nós nos tornamos conscientes da soberania de Deus e do governo de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a manter nossos olhos abertos e orar sempre, todos os dias. O Senhor reina.